O presidente Trump, quando permitiu a entrada das câmeras e falou com os repórteres, fez alguns comentários que são estranhos e preocupantes ao mesmo tempo. Primeiro, este que vamos mostrar aqui. Ele está dizendo, sabe, que na verdade nem entende por que estamos preocupados com isso, porque tudo já foi embora do Irã. Vamos com tudo. Já fomos com tudo. Veja, quer dizer, o que é ir com tudo? Eles tinham 159 navios. Era toda a marinha deles, 159. Toda a marinha deles está no fundo do mar. Eu diria que isso é ir com tudo. Eles tinham 200 aviões. Acabaram todos. Cada um deles. Não sobrou um avião. Eles tinham armamento antiaéreo? Muito bom. Mas não funcionou. E acabou tudo. O radar deles acabou todo. Os líderes deles acabaram todos. Acabou tudo. Mas eles vão continuar lutando, não vão? Eles vão lutar. Bem, eles vão lutar. O Irã. Essa é a única coisa que ele disse, a última que está correta. Eles vão continuar lutando, mas quase nada do resto que ele disse estava correto. Então ele diz que toda a marinha deles acabou. Toda ela. Agora, se vocês se lembram, eu até destaquei isso alguns dias atrás, quando o Comando Central, depois de uma das últimas barragens que lançou contra o Irã, mostrou que atingiu um monte de barcos que estavam na superfície. Então, obviamente, nem tudo foi destruído. Na verdade, até nas imagens que mostraram, dava para ver um monte de barcos parados ali. Não sei se eram barcos militares, se estavam desativados, se eram barcos de pesca. Quem pode realmente afirmar com certeza, com base nessas imagens que vemos, nesses flashes de um piscar de olhos? Mas havia vários barcos, e só vimos um ser atingido. Então não sei. Isso parece não ser verdade. Gary também mostrou a vocês, ao longo dos meses, essas imagens em que há todos esses barcos subterrâneos. Uma porção deles, sabe? Vez após vez, barco após barco, todos no subsolo, e assim por diante. Então, obviamente, tivemos, sim, é esse que estou falando aí, Hans. Dá para ver que um daqueles barcos vai ser atingido, não os outros. E veja, eles parecem estar meio largados ali. Alguns estão uns em cima dos outros, então não parece exatamente equipamento em serviço ativo. Mas, seja como for, ainda há alguns barcos ali, e sabemos dos que estão no subsolo. Às vezes chegaram a sair pelo Estreito de Hormuz de uma só vez, frotas de até 100 desses barcos, para mostrar que conseguem controlar o tráfego civil quando querem. Depois, voltam para suas cavernas protegidas. Então não, isso não foi destruído. Aí a próxima coisa que ele diz é que toda a força aérea deles acabou. Gary também já mostrou a vocês, no passado, casos em que vimos caças em instalações subterrâneas, e eles não os retiram de lá com muita frequência. Mas quando retiraram, especialmente no início da guerra, de fato causaram danos significativos às nossas bases no Kuwait, por exemplo. E, aparentemente, foi isso que levou nós, ou melhor, o Kuwait, supostamente, a derrubar acidentalmente 3 caças americanos, porque pensaram que eram os caças iranianos que tinham entrado e atingido as bases naquele momento. Aí ele diz, é claro, que não há defesa antiaérea. Gary, se você puder colocar em tela cheia, dá para ver ali. Está escrito perdas de aeronaves de combate. Se eles não têm nenhuma capacidade de derrubar nossos aviões, eu realmente não sei o que ele está olhando ali. São 42 aviões. Isso era até junho. Então, antes de irmos, acho que no fim daquele período em que estávamos realmente combatendo naquela troca de ataques, tínhamos perdido 42 aviões de combate. Uma das razões pelas quais fomos para o cessar-fogo foi porque precisávamos disso. Então, temos supremacia aérea. Não há dúvida quanto a isso, porque ainda conseguimos operar muitos aviões por aqui. Mas não é uma supremacia aérea total, sabe? Do tipo em que eles não têm nenhum avião, porque isso tem um custo bem alto. E acho que o número é maior agora, especialmente com alguns desses MQ-9 Reaper, dos quais realmente precisamos. São caríssimos. Não temos tantas plataformas assim e perdemos mais delas até mesmo desde que este gráfico foi feito. Mas, no fim das contas, nem tudo acabou. E não é que eles ainda tenham alguma capacidade de luta restante.
Eles têm tudo de que precisam. E claro, a principal fonte de poder de barganha deles são suas cidades de mísseis, todas aquelas instalações espalhadas por toda parte. E claro, há esses pouco mais de 1.200 quilômetros de litoral por onde eles têm o potencial de trazer mísseis de cruzeiro antinavio, de posicionar artilharia. Eles quase não usaram, não sei se chegaram a usar alguma vez, sua artilharia convencional de tubo, que pode alcançar o estreito a partir de todo aquele litoral. Eles não usaram. Isso é algo que eles nem sequer empregaram. Até onde sei, também não usaram nenhum dos seus torpedos que eles têm. Eles têm alguns submarinos. Tem o que chamam de mísseis subaquáticos, que, ao que parece, conseguem manobrar bem e podem ser lançados de instalações subterrâneas sob alguns desses penhascos que dão para o litoral iraniano. Isso tudo ainda nem entrou em ação. Então você nem abordou isso. Mas os que conhecemos, as cidades de mísseis, são obviamente o principal ponto de discórdia, porque é de lá que partem todos esses ataques contra as nossas bases, todos esses ataques contra os nossos aliados na região. E não conseguimos neutralizar nenhum deles. O presidente Trump não mencionou isso, mas ele tem essa imagem mental porque eu vi muitos desses vídeos que o Comando Central tem. Vi um monte de barcos explodindo. Vi um monte de caminhões explodindo. Quer dizer, eu nem sei o que são algumas das coisas que aparecem nessas imagens. Então, sabemos que uma parte dessas coisas são de fato iscas, porque todo mundo costuma usar iscas em guerras. E os iranianos certamente estão usando iscas. Então, alguns desses alvos provavelmente são inventados. Quer dizer, não são reais. Não são o que parecem ser. Alguns podem até ser. Mas voltando àquele vídeo do Comando Central, muita coisa disso é, sabe, apenas caminhões ou algo assim. Coisas simplesmente deixadas expostas. Agora escute, isso é procedimento comum. Eu certamente fazia isso durante meus deslocamentos em combate, em todo o meu treinamento de combate. Se algo é importante, você coloca camuflagem por cima. Eles têm camuflagem para deserto, redes e assim por diante. Você cobre aquilo com esse material. Aqui nem há uma tentativa disso. Esses barcos estão simplesmente ali, amontoados, então obviamente não tem valor ativo. Mas nós os atingimos mesmo assim, porque, sei lá, fica bonito na câmera, não é? É preocupante que o presidente Trump se deixe levar por isso, que ele acredite na mensagem implícita do vídeo, que, aliás, tem a intenção de enganar os americanos, a de que estamos no controle, estamos no comando e podemos distribuir morte a qualquer momento. Fica muito impressionante com esses, sabe, caças decolando de porta-aviões e tudo mais. É preocupante que isso também esteja funcionando com o presidente Trump. E se ele pensa, se ele compra essa retórica de que sim, nós somos tudo isso, e eles não têm nada disso, ele pode tomar decisões realmente muito ruins. E é isso que vimos até agora. Vamos para o segundo ponto, porque falamos de diplomacia. Falamos de tentar encontrar um acordo negociado. E segundo o presidente Trump, ele está ficando meio agitado e irritado porque eles só falam e depois não cumprem a palavra. Você disse que eles ainda têm algumas capacidades. Os americanos devem se preparar para que esses ataques de vai e vem continuem até que o Irã consiga revidar? Eles vão enfraquecer. Talvez até fiquem um pouco mais fortes agora, mas vão enfraquecer. E depois vão perdendo força até desaparecer. Sim, claro, acho que sim. Quer dizer, seria tolice dizer que não. Você sempre tem que se manter alerta. Qual é a situação das conversas? Quem foi enviado? Bem, eles sempre querem conversar, mas quebram a palavra com muita frequência. Steve está conversando. Jared também. Temos pessoas muito boas. JD está envolvido, muito envolvido. Temos ótimas pessoas conversando. Marco está envolvido. Pessoas muito boas. Temos as melhores pessoas. Bem, temos as melhores pessoas. Eles estão conversando, mas nunca cumprem a palavra. Acho que eu tenho que... Eu ia dizer, preciso dizer isso de novo, mas preciso, porque o presidente fez essa declaração.
Então, como não nos deixamos intimidar, nem comprometer na tarefa de trazer a verdade a vocês, vamos ter que corrigir os fatos aqui. O presidente Trump diz que eles nunca cumprem a palavra. Quem não cumpriu a palavra em maio de 2018, quando um acordo juridicamente vinculante entre os governos dos Estados Unidos e da República Islâmica do Irã, chamado JCPOA, talvez você já tenha ouvido falar dele, estava em vigor. Ele estava em andamento. Era apoiado por vários outros países, especialmente na Europa. Estava avançando, tinha o aval do Conselho de Segurança da ONU e nós abandonamos o acordo. O presidente Trump simplesmente diz, eu não gosto disso. Quero algo melhor. Trends. Vou me afastar disso. Então, nesse caso, quem cumpriu a palavra? Quem não cumpriu? Tínhamos inspetores internacionais no local que disseram que o Irã, em grande parte, estava cumprindo o que havia prometido e fazendo o que tinha se comprometido a fazer. Quando se identificava algo em que não estava cumprindo a palavra, o Irã corrigia. Isso é um fato. Não me importa se as pessoas que apoiam o presidente Trump e querem acreditar que isso simplesmente não é verdade, gostam de ouvir isso. Era verdade. Nós demos nossa palavra e recuamos. Aí, é claro, tivemos a guerra de 2025. Estávamos na, acho que, 5ª rodada de negociações sobre o programa de armas nucleares, ou pelo menos sobre o que alegávamos ser um programa de armas nucleares, e então nós os atacamos. Depois estávamos na 3ª rodada, em 2026, em fevereiro, e os atacamos. E então assinamos um entendimento que assinamos. O próprio presidente Trump assinou e disse que o parágrafo 5 dava o controle administrativo do Estreito de Hormuz, exclusiva e unicamente ao Irã, durante o período de 60 dias. E então, dias depois, inserimos um novo corredor no sul, do qual tomamos o controle, algo que não estava no memorando de entendimento. Agora me diga, entre os que cumpriram sua palavra e os que não cumpriram, quem tem o pior histórico? Vamos supor que houve algumas coisas que os iranianos disseram e não cumpriram, ou que fizeram interpretações mais flexíveis do memorando de entendimento, por exemplo. Vamos admitir que parte disso aconteceu. Mas, no geral, em grande parte, quem quase nunca cumpriu sua palavra e a violou profundamente, de maneiras letais. Qual dos dois é o pior? Quem foi? Mas é isso que o presidente Trump quer dizer. Agora o ponto é o seguinte, mais uma vez, isso faz parte da guerra de comunicação, porque a guerra acontece em vários domínios. Claro, ela acontece no campo de batalha, acontece nas linhas de frente, acontece no ar, acontece em terra, acontece no mar, acontece no campo diplomático, acontece no campo econômico e também acontece no campo da comunicação. E o problema aqui é que isso sempre acontece. Isso é normal, faz parte de toda guerra. É assim o tempo todo. A maior parte do que as pessoas veem é o que está acontecendo nas linhas de frente. Mas essas coisas estão sempre acontecendo. O problema com esta versão da comunicação é que ela, aparentemente, foi criada para enganar o público lamriqui ou enganar o público iraniano. Porque esse também é um dos objetivos. Fazer o outro lado acreditar na sua versão dos fatos, para que perca a fé e a confiança na própria liderança política. Isso é um teatro de guerra. O problema aqui é que eu acho que estamos acreditando nas nossas próprias bobagens e na nossa própria propaganda. Estamos realmente achando que isso é verdade. Mas o lado iraniano não tem capacidade alguma. Você nunca pode confiar neles. Mas entendam, pensem na lógica do que o presidente Trump disse ali. Se você não pode confiar no lado iraniano e não pode confiar em nada do que eles dizem, porque eles nunca vão fazer o que dizem, então, logicamente, isso significa que não pode haver um fim diplomático. Só pode haver uma resolução no campo de batalha. Um lado tem que vencer e o outro tem que ter. Porque se você elimina a possibilidade da diplomacia e de um acordo negociado, e é indispensável, não é negociável, que exista algum nível de confiança de que o outro lado vai cumprir o que aceitar, eles precisam confiar minimamente em nós para assinar qualquer coisa. Esse é um grande problema no Irã agora.
porque muitos líderes do governo que fizeram isso foram duramente criticados pelo povo iraniano, que disse: por que vocês confiaram neles em qualquer coisa, diante desse histórico que acabei de mencionar, até mesmo para assinar o memorando de entendimento? Bem, eles confiaram, e agora não conseguiram nada. Então ficaram mal perante o público interno, e há muito mais pressão para não haver um acordo negociado. E o mesmo vale para nós. Então, se vocês estão dizendo ao nosso próprio povo, não confiem em nada do que os iranianos dizem. Não dá para confiar em nada. Eles são maus, são nazistas, teocráticos, ou seja, lá o que for, todo tipo de coisa. Isso significa que não podemos sair dessa pela via diplomática. E a única coisa que resta é a opção militar. Não podemos fazer a opção militar, pessoal. Não temos os meios para isso. Não podemos. Já tentamos de tudo. E agora que vocês estão vendo isso do General Gingrich, agora que mais informações vazadas estão surgindo, além de todas as outras coisas que vêm aparecendo sobre a falta de mísseis de cruzeiro de longo alcance, Tomahawk e JASSM, dos ATAC-MS e dos HIMARS, também estamos ficando sem todas essas munições de precisão. E depois, há todos os sistemas defensivos, os SM-3, os SM-6, os TAGAD, os PAC-3. Estamos ficando sem cada uma dessas coisas. E uma coisa é você estar com pouco de algo. Mas se isso for usado com critério ou da forma adequada, pode no fim das contas afetar o resultado. Aí você pode dizer, talvez eu assuma algum risco aqui. Talvez valha a pena reduzir esses estoques se isso puder me dar um objetivo militar. Mas não pode. Portanto, não há risco algum. É apenas desmilitarização, algo autodestrutivo, porque estamos reduzindo nossa capacidade tanto de nos defender contra mísseis que chegam, que já é muito mais limitada do que muita gente reconhece, quanto nossa capacidade ofensiva. Assim, ficamos sem essas munições de precisão de maior alcance para usar contra qualquer possível adversário futuro, caso sejamos levados a uma guerra inesperada que nos seja imposta. Bem, então, vocês vão ficar com parte do equipamento mais antigo e menos capaz, como as JDAMs e as SDBs, além de várias outras coisas que têm menor alcance e exigem uso quase exclusivo do poder aéreo, o que vai desgastar nossas aeronaves. Uma das razões que o General Gingrich mencionou naquele artigo, para ter de considerar priorizar uma coisa ou outra em vez das duas, é que os próprios recursos navais estão se desgastando. Uma das coisas que ele disse foi que precisava de outro destroyer, porque a manutenção exigida por esse uso operacional ininterrupto está esgotando as tripulações e os navios. E acho que alguns deles já estão tendo que voltar para passar por manutenção não programada, porque estão simplesmente se desgastando. Então agora, não só estamos ficando sem mísseis, como também estamos ficando sem plataformas de lançamento de mísseis. Neste caso, os destroyers. Tudo isso mostra que nossa capacidade de segurança nacional continua diminuindo, ficando cada vez mais fraca. E ainda assim, o presidente Trump continua sem perceber isso. E tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui. Mas ele diz, sabe de uma coisa? Eu sei que ainda não conseguimos pegá-lo até agora, mas vamos continuar tentando, e provavelmente algo virá em breve. Sim, nós só queremos vencer. Estamos indo muito bem. Sim, estamos tentando ser gentis, tão gentis quanto se pode ser numa situação dessas. Mas sabe, eles estão sendo dizimados. Não tem marinha, não tem força aérea, não tem defesa antiaérea. Isso não significa que não tenham nenhuma capacidade, tem alguma, mas muito pouca. Nós só queremos vencer. Vamos atingi-los com muita força. E sabe, em algum momento eles vão dizer, nós simplesmente não aguentamos mais. Então ele pareceu dar a entender que os rumores e as notícias sobre ataques iminentes, possivelmente já nesta semana, são verdadeiros. Sim, vamos atingi-los de novo. Quase toda vez que ele diz algo assim, o presidente Trump diz todo tipo de coisa que não é verdade. Mente categoricamente. Mas aqui na Deep State Radio, de qualquer forma, quando ele disse que vamos atingi-los com força, ele realmente faz isso. Então vamos acompanhar. É claro que se acontecer,
Venham direto para cá, porque não importa o que esteja acontecendo, vamos parar o que estivermos fazendo, entrar no ar e dar as últimas notícias quando isso acontecer, se acontecer neste fim de semana. Mas o ponto central é o seguinte: o presidente Trump acha que sim vai simplesmente atacá-lo de novo, sem nenhuma noção do que isso provocaria. Com todas essas coisas que fizemos desde 28 de fevereiro deste ano até agora, nada funcionou. O estreito continua fechado. O estreito continua sob o controle do lado iraniano. E tudo o que fizemos, financeiramente, militarmente, com ataques ofensivos, com deportações, diplomacia, comunicações, tudo o que tentamos, tudo fracassou. Everything we have tried, all of it has failed.